Salão, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um React aqui do nosso canal do Projeto História Islâmica. E antes de iniciar esse React, eu queria dar algumas notas sobre o React para vocês, tá? Muita gente não gosta desse estilo de conteúdo, muita gente prefere documentários, muita gente prefere artigos, muita gente prefere os vídeos com mais informação e valor agregado. A primeira coisa que eu tenho para dizer a essas pessoas é o seguinte: primeiro, muito obrigado por gostar do nosso trabalho, primeiro, muito obrigado por avaliar nosso trabalho positivamente, primeiro, muito obrigado por, assim, estar acompanhando a História Islâmica, mas existe uma coisa na internet que é o seguinte: nem todo conteúdo é feito num formato para você, ou para o que você acha que você gosta, ou para o modelo que você acha mais esteticamente mais apropriado, ou de transmissão de conhecimento mais apropriado. Tem conteúdos que são importantes para outras pessoas. Tem pessoas que vivem em lares extremamente opressivos, que são muçulmanas, que de famílias não muçulmanas, ou pessoas que vivem em ambientes de trabalho que são opressivos, e esses formadores de conteúdo, sejam eles sionistas, anti-islâmicos cristãos, ateus ou de qualquer outra vertente, eles formam a opinião dessas pessoas que vivem ao redor delas, e elas sofrem com isso. Quando eu faço um react, essas pessoas geralmente mandam para essas pessoas mudam de opinião, porque vêm as informações sendo rebatidas ou refutadas. Então, o conteúdo de História Islâmica, ele é para vários tipos de pessoas, ele é para atender a vários tipos de necessidade. E nesses reacts, as pessoas também aprendem coisas. Então, assim, tem outro ponto ainda. Os nossos documentários, eles não param de ser feitos. Todo santo mês, enquanto tiver dinheiro disponível nas doações, por isso que é tão importante vocês doarem aqui no Pix do canal, a nossa equipe ela é paga para continuar fazendo os documentários, mas eles são demorados para pesquisar, para gravar e para editar. Então vocês precisam entender que leva um tempo, leva um mês, às vezes um mês e pouco, para que um documentário fique pronto, 100% pronto, com as animações prontas, com a renderização pronta, com tudo pronto. Então, enquanto isso não acontece, eu vou gravando esses conteúdos que são mais fáceis de gravar e editar, que são Reacts. Então é aquela coisa, é como se fossem as entradinhas que vêm, né, as entradas antes do prato principal, para vocês estarem acompanhando. E recentemente me mandaram um vídeo de um criador de conteúdo sionista aí do YouTube, que não tem, enfim, muita relevância, e falaram que ele falou de mim, né, no canal dele, na produção dele, e pediram para eu fazer um react. E como essa semana está uma semana, digamos, mais tranquila de react, eu falei, eu vou pegar isso aí. Até porque os sionistas, eles tendem a ignorar a existência da história islâmica, né? Porque às vezes que eles decidem não ignorar a existência da história islâmica, termina muito mal para eles. Que nem aconteceu lá com o Espectro Cinza, né? E o Najasson, o nome dele, esqueci. O Brasil Paralelo, enfim. A gente não brinca em serviço. A gente não está aqui para fazer promoção pessoal, gente. A gente está aqui para destruir ideias ruins, destruir argumentos enganosos, destruir coisas que justificam matança de criança. É isso que a gente está aqui para fazer. Então, a gente não brinca. Enquanto um argumento sionista ele persiste, a gente vai e destrói. E é assim que funciona, né? É parte do nosso esforço, da nossa luta, está aqui. E aí me mandaram esse sionista aí, vamos ver o que é que esse sionista tem a dizer, o que é que esse sionista tem a adicionar à equação aí, né? Porque, assim, além da total indigência moral dos apologistas do Estado de Israel, eles também têm uma grande indigência intelectual, porque porque assim, a gente passa a vida inteira a gente passa a vida inteira recebendo uma lavagem cerebral de que essas pessoas são as mais inteligentes do mundo, que elas são as mais sábias do mundo, que elas são as mais intelectuais do mundo, e quando a gente vai ver o que elas argumentam, pelo amor de Deus, é um grandíssimo nada, é uma absoluta coisa que você dá uma pesquisada no Google e vê o que aquela pessoa está falando é mentira. Tipo, você não precisa nem fazer uma pesquisa muito aprofundada, mas vamos lá. Tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao canal do Efraim, canal para falar de Israel, judaísmo e sionismo. Pessoal, aconteceu mais um atentado terrorista, um atentado de Sydney, e o que a gente tem que aprender com esse atentado? Qual é a lição que tem que ficar para nós? Eu acho que a primeira coisa é entender e reconhecer que isso não é um caso isolado, é admitir que isso faz parte de um padrão recorrente, é rejeitar, negar, cair no politicamente correto e na preguiça moral e intelectual de não querer ofender alguém. Às vezes a verdade ofende, e nesse caso, a verdade é que o terrorismo é islâmico e que não tem como entender o terror na modalidade moderna sem entender a estrutura da religião islâmica. Não. Meu amigo, o Estado que você apoia e faz apologia
matou mais de 100 mil pessoas nos últimos 2 anos. As pessoas que fizeram aquilo ali, elas tiram fotos enquanto explodem casas cheias de pessoas. Elas comemoram e sorriem pegando brinquedinhos de crianças que elas acabaram de matar. O terrorismo é islâmico? Se, pela existência de um atentado terrorista que mata um número infinitamente menor de pessoas, sendo inocentes, o terrorismo é islâmico, então, pelo que a gente vê na faixa de Gaza, o extermínio, genocídio e limpeza étnica é o quê? É judaico? É talmúdico? É o quê? Então, assim, vocês fazem uma violência infinitamente maior, vocês se filmam fazendo essa violência, vocês riem, vocês criam toda uma teoria política global para justificar essa violência. Vocês não só matam milhares de pessoas na faixa de Gaza, vocês matam milhares de pessoas no mundo inteiro. Só estudar a história do Estado de Israel, você vai ver participação do Estado de Israel em genocídio na África, na Ásia, na Europa, venda de armas para ditaduras em meio a massacres enormes, envolvimento do governo de Israel com todo tipo de crime de guerra conhecido pela humanidade, tráfico de pessoas e todo tipo de coisa. Aí, tudo isso associado ao Estado que você defende e o Estado que você faz apologia. E assim, a gente o tempo todo tenta dizer não, ó, o judaísmo não é isso, vamos trazer judeus para condenar esse tipo de atitude. E eles não, eles tentam dizer que não, que aquilo ali é o judaísmo, que aquilo ali é o Estado que vai defender os judeus. Então, tendo tudo isso em conta, o terrorismo é judaico? O terrorismo é judaico? A violência terrorista é judaica? Ai, porque o atentado em Sydney. Pera aí. Você tem um cara, você tem diversas investigações que transformam aquilo ali em algo estranhíssimo. Há muitas suspeitas de que aquele atentado em Sydney tenha sido uma false flag. Sim, o Estado de Israel também já matou judeus e já fez terrorismo para provocar mudanças políticas, tanto na comunidade judaica, no estabelecimento do Estado de Israel, como em comunidades ao redor do mundo. False flag é a coisa mais comum do Estado de Israel. Fizeram isso no USS Liberty, fizeram isso no caso Lavon, fizeram isso nas explosões das sinagogas de Bagdá, atacando a comunidade judaica dentro de um país não judeu, que era o Iraque, para provocar o êxodo dos judeus para o território israelense, né? na famosa Operação Tapete Mágico. Né? Então, isso você tem livro de judeu iraquiano sobre essa história, muito bem documentado, do historiador judeu iraquiano Avi Shleim, que vocês podem ler. Então, mediante a isso, essa história do atentado lá em Sydney é muito estranha. É extremamente estranha. Já tem várias coisas levantadas a este respeito. Se der, eu posso fazer até um material mostrando todas as coisas extremamente suspeitas que existem sobre esse atentado em Sydney. Mas, de qualquer forma, pessoas inocentes ali morreram, né? Outras não tão inocentes assim. Tinha um rabino, inclusive, vinculado ao Shabbat, que morreu no atentado, mas antes disso, o que ele estava fazendo? Ele estava incentivando os jovens judeus a irem para Gaza matar crianças. Né? Inclusive fazendo postagens, fazendo de apologia à matança de crianças nas redes sociais dele. Então, assim, morreu gente inocente, morreu também, né, perpetradores do assassinato de crianças. Mas isso justifica o terrorismo? Não justifica o terrorismo. Terrorismo é um crime injustificável, a não ser que você for um apologista do Estado de Israel. Aí você defende terrorismo a todo momento. E aí é isso. Então, assim, se pelo atentado que aconteceu na Austrália o terrorismo é uma coisa islâmica, então o que acontece no mundo inteiro nos últimos 40 anos de massacres, genocídios e guerras perpetradas pelo Estado de Israel na Líbia, no Iraque, em um monte de lugar. Gente, Netanyahu não mudou nem o líder, né? Ele é o líder judeu do mundo que mais incentivou e levou os Estados Unidos a entrar em guerras. Ele escreveu livros sobre isso, ele arquitetou a morte de milhões de pessoas. Se a gente vai expandir esse escopo que ele atua não só na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E aí, é judaico? Porque ele é abençoado pelos rabinos. Porque vocês, judeus brasileiros, sionistas, passam o tempo inteiro justificando que essas coisas que acontecem. Então, a limpeza étnica, a matança de milhões, no plural, milhões, se a gente for expandir o escopo de atuação do Estado de Israel ao redor do mundo, isso é o quê? É judaico? Toda vez que você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontados para você. Né? Então, toma cuidado aí no que você fala na sua boquinha aí. Eu estou querendo dizer que o Islã é intrinsecamente mal. Não é isso. Mas eu quero dizer que existe, sim, uma estrutura que fomenta a violência dentro da cultura e da religião islâmica. O Islã não é intrinsecamente mal, mas existe algo intrínseco dentro dele, dentro da sua estrutura, que fomenta o terrorismo e a violência. É aquela coisa. Eu estou prestes a dizer uma coisa muito absurda, extremamente absurda, mas eu preciso desdizer a coisa que é absurda e aí depois eu digo ela novamente, né? Se tem uma coisa que estrutura a violência e a matança dentro daquela cultura, aquela cultura é intrinsecamente má. Mas aí
Às vezes você não está afim de tomar um processo, às vezes você não está afim de ter uma pessoa ali no seu público que é um pouquinho só menos ignorante, e aquela pessoa ali, ela vai entender que o que você está falando é uma grande bobagem. Aí você tem que dizer e desdizer o que você disse para, no fim das contas, não acabar dizendo nada. Isso é uma estratégia de todo criador de conteúdo irresponsável, né, dentro da internet e vazio. Porque, por exemplo, se eu quero afirmar uma coisa, eu afirmo ela e arco com as consequências dela. Então, por exemplo, qual é a minha opinião? O sionismo é uma ideologia estruturalmente racista, é uma ideologia maligna, é uma ideologia que leva à morte de milhares de pessoas. O judaísmo, não. O judaísmo é religião. Aí eu trago o judeu que é religioso, judeu que não é tão religioso, rabino, historiador, todo mundo pro meu canal para construir isso aí. Eu trago isso. Entendeu? Tá vendo como você não precisa fazer muito malabarismo quando o seu argumento não é estúpido? Basicamente isso. O objetivo não é atacar pessoalmente ninguém, mas fugir dos lugares comuns de generalizações que não afetam e não fazem nada para. Ó o que ele diz no começo. Mesmo que doa, eu vou falar, mas o meu objetivo não é atacar ninguém. É aquela coisa, é o círculo quadrado do sionismo. Impedir, evitar e combater esse tipo de ato vergonhoso, covarde e sanguinolento. Aqui eu vou entrar num item que é a responsabilidade dos líderes islâmicos. E isso aqui é central para o meu raciocínio. O radicalismo, ele não cresce num vácuo. O radicalismo existe porque ele é tolerado, porque ele é relativizado e muitas vezes justificados por aqueles que deveriam ser os primeiros a rejeitá-lo, a combatê-lo e a perseguir como prioridade a luta contra o fanatismo e o radicalismo. E quem, se não o mundo islâmico, deveria ter essa responsabilidade principalmente? Mas infelizmente não é comum. A gente percebe que a grande maioria dos líderes muçulmanos se recusa a fazer autocrítica, fazer crítica interna, e prefere manter a omissão que alimenta o ciclo de violência. Ó, dos países que lutaram oficialmente na coalizão contra o ISIS, né, um dos grupos terroristas auto-intitulados islâmicos mais recentes, 7 eram muçulmanos, né, bem como os seus soldados, os seus comandantes, os políticos que cooperaram numa força-tarefa imensa e bastante custosa para combater o terrorismo, apoiado inclusive pelos Estados Unidos, né, porque eles vivem apoiando e não apoiando esses grupos de acordo com as vicissitudes dos ventos da política. No combate ao Boko Haram e ao Al-Shabaab na África, também não é diferente, onde centenas de soldados muçulmanos e oficiais expõem todos os aspectos de sua vida à violência brutal e repentina. Todo esse esforço político-militar bastante custoso e arriscado é inteiramente financiado pelos recursos naturais desses países e pelos impostos de suas populações majoritariamente islâmicas. Eles não só financiam, em situação de pobreza, muitas vezes extrema, o combate ao terrorismo, como também dão seus próprios filhos como soldados para lutarem no campo de batalha, onde na maioria das vezes morrem por terem equipamentos inferiores aos dos terroristas, que aparecem de vez em quando com um monte aí de Toyota, né? Ou com atentados à bomba em bases militares ou no estabelecimento dos exércitos desses países. Dentre os muitos livros escritos por autores muçulmanos visando sanar o problema do terrorismo, temos o destacado Refutando ISIS, Refuting ISIS, do famoso teólogo e jurista muçulmano sírio Muhammad al-Yaqub, ele mesmo um descendente do profeta Muhammad. Ele refutou com provas teológicas clássicas todas as alegações religiosas utilizadas por recrutadores de grupos terroristas para conseguir novos soldados e fazerem lavagem cerebral na mente de jovens. O livro foi escrito pelo autor em 2 idiomas, árabe e inglês. E eu, inclusive, li esse livro, eu, inclusive, estudei esse livro, eu, inclusive, divulguei esse livro. Quando começou o problema do ISIS, o que é que eu fiz? Eu cheguei e fui defender o ISIS. Eu comecei a fazer postagens que falavam que o ISIS era o real califado que nós precisávamos defender. Afinal, nós muçulmanos passamos por últimos 50 anos de matanças contínuas, então precisamos de um estado califal como aqueles do passado, poderosíssimos para nos proteger. Não. Eu falei contra, porque para mim não importam, para mim os fins não justificam os meios. Então, apesar de nós muçulmanos estarmos precisando para nos proteger de genocídios e massacres de uma entidade política forte, essa entidade política forte não pode vir às custas do terrorismo. Para nos proteger, por exemplo,
de um genocídio que também foi financiado por Israel, que foi auxiliado por Israel com armas, que era o genocídio dos bósnios, onde europeus ricos, cristãos muitas vezes, iam pagar para fazer safari humano, né, nas denúncias que estão saindo agora, depois de tantos anos do Sarajevo Safari. Para nos proteger disso, precisávamos de uma entidade política unificadora e forte no mundo islâmico. Mas se isso vier às custas do terrorismo, eu não quero. Nem eu, nem a maioria dos muçulmanos. Então, os muçulmanos, eles escreveram vários livros contra os grupos terroristas. Os muçulmanos lutaram contra os grupos terroristas e continuam lutando. Os muçulmanos dão a vida no combate ao terrorismo, como eu citei aqui, nas coalizões de países muçulmanos que se formam para combater esses grupos. Então, nossas lideranças, elas lutam contra esses grupos, elas anatemizam intelectualmente. Agora, as lideranças da tua comunidade judaica, as lideranças da tua comunidade judaica sionista, cadê para condenar o Estado de Israel? Para dizer que Israel tem que parar o que está fazendo? Para dizer que Israel tem que parar o que está fazendo em Gaza? Para dizer que o que Israel faz é utilizar o nome do judaísmo para fazer matança? Cadê? Cadê tu? Quando Israel começou a fazer o massacre em Gaza, cadê tu me fazer um vídeo para condenar? Eu tenho uma carreira na internet de refutação ao terrorismo intelectualmente. Eu fiz documentário, fiz texto, fiz vídeo, dei entrevista, tudo rebatendo o terrorismo, refutando nas minúcias a utilização da minha religião para a violência. Você tem isso na tua biografia? Tu não tem. Tu não tem um material falando que o exército de Israel é um exército terrorista que faz genocídio e tem que acabar, que os soldados que estão lá fazendo videozinho de TikTok, rebolando e sambando com um monte de cova coletiva de criança esmagada debaixo de prédio atrás, é criminoso, tem que ser preso aqui no Brasil, fazendo campanha para pegar soldadozinho israelense que vem tirar férias aqui no Brasil. Cadê que tu faz um vídeo falando que tem que prender esse bando de criminoso? Cadê? Tu não faz. Aí tu vem dizer que as comunidades muçulmanas precisam condenar. Toda vez que tem um atentado, o que mais a comunidade muçulmana condenando? A comunidade muçulmana na Austrália se recusou a receber o corpo do terrorista lá, que foi pego por outro membro da comunidade muçulmana, que estava lá, um sírio, que foi lá e derrubou ele, que deu a vida para salvar judeus. Judeus, dentre os que morreram, que estavam indo lá para Gaza para incentivar a matança de muçulmanos, como aquele rabino do Chabad que morreu, e que ficou famoso por isso, morreu no atentado, ele passando a vida dele inteira incentivando atentado e matança de criança. Ele escrevia textos na internet, incentivando, falando que eles eram Amaleque. Então dobra a tua língua para falar da nossa comunidade muçulmana. Nós muçulmanos damos o sangue. Nós muçulmanos arriscamos as nossas vidas. Eu, quando eu vi as crianças mortas em Gaza, eu me enfiei no navio e passei 30 dias navegando para chegar na faixa de Gaza. E a tua turminha do Zahal foi lá, ó, e me prendeu para eu não poder entregar uma comida, um copo de água, um chocolate, um doce para uma criança que estava passando fome. Então é isso, essa é a diferença entre nós e vocês. Quando surge terrorismo na comunidade muçulmana, os países muçulmanos se juntam para combater, os líderes muçulmanos se juntam para escrever livro contra, os muçulmanos do mundo inteiro se juntam para condenar intelectualmente, e terrorismo esse que é financiado por vocês, da coalizão dos Estados Unidos e Israel. Qual foi o único país do qual o ISIS cometeu um atentado sem querer e depois pediu desculpa a Israel? Quem já viu o ISIS, por exemplo, atacando o Estado de Israel, declarando guerra ao Estado de Israel e matando soldados israelenses? Da Síria, os jihadistas eram apoiados com apoio médico pelo exército de Israel. Então dobra a tua língua, irmão. Dobra a tua língua. E todos os anos, né? Isso é bom a gente falar. As lideranças mais proeminentes do mundo islâmico, quando falamos de proeminentes, nós nos referimos a muftis, qadis e sheikhs de renome, e escritores prolíficos. Não é qualquer anônimo barbado que aparece em vídeo aí que vocês dizem que é liderança islâmica, se reúnem em congressos e palestras para estabelecerem medidas intelectuais contra a teologia salafista, que é mãe teológica do terrorismo moderno e suas afluentes. Na última sediada em Grozny, na Chechênia, o salafismo jihadista foi categoricamente taxado como seita não sunita e heresia pelas maiores autoridades religiosas islâmicas do mundo, incluindo o grão-mufti da Universidade de Al-Azhar no Egito. Então, quando esse pessoal fala, eu não vejo as autoridades islâmicas condenando, você acha que a autoridade islâmica vai condenar onde? No carro do ovo, aí em Higienópolis? Desculpa, eu tô bem chateado quando eu vejo esses caras falando. Você acha que vai passar o carro do ovo na tua rua? Olha o ovo! Interrompemos o ovo aqui para passar a condenação ao terrorismo islâmico. Não. Vai acompanhar a política dos países muçulmanos para ver quantas conferências, quantas organizações militares são colocadas. Muçulmano dá a vida para combater terrorismo. Muçulmano coloca o pescoço para combater terrorismo. Agora quero ver tu colocar teu pescoço na frente de um soldado Zahal para proteger uma pessoa que está sendo morta na Cisjordânia ou morta na faixa de Gaza. Tu não faz isso.
Então dobra a tua língua para ficar falando da minha comunidade. Dobra a tua língua. Dobra a tua língua. Cúmplices. Cúmplices dos piores crimes da humanidade. As lideranças sionistas hoje são. Cúmplices. Cúmplices e executores de milhares de crianças vocês são. Lideranças sionistas. Cúmplices e executores de milhares de crianças. Cúmplices da morte de milhares de inocentes. De mulheres grávidas. De recém-nascidos. E querem falar de terrorismo? Porque um louco foi lá com uma arma, matou gente dentro de um festival judaico. Quantos festivais lá na faixa de Gaza, casamentos estavam acontecendo? E sancionados pelo Estado de Israel que você defende, foram lá e mataram a população inteira. Só nesse processo de paz já morreram mais de 480 pessoas, boa parte delas crianças. Fora as centenas de milhares anteriores. Então, por favor, tome vergonha na sua cara. Esses líderes não atuam sozinhos. Eles encontram legitimação externa em setores da política da esquerda, que é a esquerda revolucionária ocidental, e o politicamente correto, que reforçam a narrativa de vitimização dos árabes e dos muçulmanos. São 7 países muçulmanos destruídos, invadidos constantemente, suas populações mortas e suas economias destruídas. Isso não tem a ver com esquerda, com politicamente correto. Qualquer ser humano com 2 olhos no rosto para observar, ou 2 ouvidos, se a pessoa for deficiente visual, tiver algum problema, escutar e raciocinar, consegue perceber que são as vítimas, os árabes e os muçulmanos. São as vítimas, os que mais morrem, os que mais são dizimados, os que possuem seus países completamente destruídos. Quem é que é a vítima? É vocês que fazem o que fizeram na faixa de Gaza? E que fazem o que fizeram na Cisjordânia? São vocês as vítimas? Com essa crise psicótica que vocês têm, de ficar se vitimizando por tudo mesmo, matando milhões? Vocês são as vítimas com armas nucleares? Vocês são as vítimas com aviões F-16, F-15, F não sei o quê, que transformam bairros inteiros em escombros? São vocês as vítimas? É a esquerda que é completamente politicamente correto? O comunismo e os comunistas passaram a maior parte da vida deles lutando contra os muçulmanos, tentando banir o Islã de todos os países que eles governaram, perseguindo a religiosidade islâmica. Isso é parte da história do comunismo. O Rujum faz parte da história do comunismo. Hoje em dia, a esquerda ocidental tem uma visão muito mais progressista, muito mais avançada e muito mais crítica ao que foi, por exemplo, a história da convivência entre Islã e comunismo. E também comunistas foram perseguidos nos países muçulmanos. Basta ver o que Sukarno fez lá na Indonésia. Mesmo ele não sendo um líder religioso, digamos assim, ser muito, muito ali, né, um cínico mais do que tudo. Entendeu? Isso é culpa da esquerda? Vai perceber lá o que é que vocês fizeram antes de estar falando alguma coisa. Toda e qualquer ação violenta proveniente do mundo islâmico é imediatamente categorizada como reação ao colonialismo eterno, que somente essa facção não consegue superar. É porque ele ainda está acontecendo. Não é que ela não consegue superar, é que ele ainda está acontecendo. Lideranças são colocadas no poder em países muçulmanos à revelia desses estados. E quando essas lideranças não obedecem, golpes são executados para ter acesso aos recursos naturais daqueles países de forma aberta e abertura daqueles mercados. Os Estados Unidos faz guerras coloniais e fez guerras coloniais até para controlar o mercado de bananas, meu Deus do céu. Não estou falando nem de petróleo, que é um recurso muito mais fundamental para a economia do mundo. Então não é o colonialismo insuperável, é porque ele nunca terminou, ele ainda existe. Você tem independências oficiais de países que se tornaram independentes, tiveram suas lideranças colocadas pelos próprios regimes coloniais. E não só, através da ingerência daquilo ali. Então não é que, esses países nunca superam. E assim, né? Vamos lá. Nunca superam o colonialismo, por exemplo, francês na Argélia, que matou 1/3 da população. É bem difícil superar você matar 1/3 da população de qualquer lugar, né? Aí depois você tem a ingerência das potências europeias e ocidentais naqueles países. Fazendo golpe de Estado, financiando matança, o apoio de Israel, né? Que a gente não pode deixar de falar. Aí não, eles nunca superam, são sempre os bebês chorões. Quem nunca superam são vocês, que para qualquer discussão ficam trazendo o Holocausto. Qualquer discussão que você vai ter com o sionista, ele vai trazer a história do Holocausto. Não porque o Holocausto, não, é porque você explodiu o bairro de Xujaí e matou 100 pessoas. Não, mas e o Holocausto? E o meu direito a voltar
a minha terra 3.000 anos depois do que os romanos fizeram. É sempre assim. Eles nunca superam o que aconteceu há 80 anos, há 3.000 anos, e ficam falando contra populações que se ressentem de um processo que nunca parou desde que começou, que é o colonialismo nos países muçulmanos e nos países árabes. É uma constante. E esse colonialismo se dá de diversas formas. Esse colonialismo se dá através, inclusive, da imposição de interpretações religiosas. Winston Churchill leu Blunt, acreditava que era o papel do homem branco forçar o mundo islâmico a passar por uma reforma como a Europa teve na reforma protestante. Então ele foi lá e financiou a seita mais puritana que existia dentro do mundo islâmico para assumir a preponderância nas cidades sagradas. Resultado tá aí para quem quiser ver. Então esse colonialismo, ele tem raízes tão profundas e atua em tantas camadas que você precisa de uma biblioteca inteira para você estudar como é que isso se deu. A esse processo tão complexo, que mata tanta gente, que destrói tanta coisa, é resumido pelo capitão sionismo no... Eles nunca superam, né, gente? Ou vamos superar, vamos parar de chorar. É que nem quando eu estava lá respondendo a Spectre Cinza e o Nassajon, né, o filósofo judeu, e aí ele... e os palestinos ficam transferindo os status de refugiado para seus filhos? Isso é uma dívida histórica eterna? Cara, você está reclamando de uma dívida histórica de pai para filho? Vocês alegam a dívida histórica de 3.000 anos. Você, Shlomo Shinshilowicz, do norte da Polônia. Polonês 100%, mas pratica a fé judaica. Fala que você é herdeiro de uma injustiça histórica insuperável, feita pelo imperador Adriano, contra a revolta de Bar Kokhba na Judéia. E o palestino que está nascendo hoje não pode ser vítima de uma injustiça histórica. Ou o argelino nos anos 60 não é vítima de uma injustiça histórica. Ou o povo de Gaza hoje não é vítima de uma injustiça histórica. Esse pessoal é delirante. Esse pessoal é delirante, cara. Delirante. Eterna culpa exclusiva do Ocidente e agora, principalmente, a culpa de Israel. Pessoal, essa aliança entre islamismo radical com a extrema esquerda é uma aliança promíscua e responsável pela blindagem moral que se faz a grupos radicais islâmicos. E é por isso que a gente via, né, os comunistas dos Peshmerga lá no Iraque lutando ao lado do ISIS, porque há uma aliança entre a esquerda internacional, né, progressista, secularista, e o radicalismo islâmico. Você vê essa aliança principalmente onde tem esses pontos de encontro, né? Cara, é tanta loucura. Entenda, a esquerda progressista, ela baseia sua estrutura de defesa numa ideologia anticolonial, numa ideologia contra a opressão de minorias etno-religiosas e antirracistas. Quem são os mais mortos e discriminados no século que estamos vivendo agora? Quem são os mais perseguidos? Quem são os novos judeus da Europa do século XXI, meu Deus do céu? Que inclusive você está replicando esse discurso sobre os muçulmanos? São os muçulmanos, são os árabes, são os imigrantes de países islâmicos. Então eles se encaixam dentro de uma definição da esquerda sobre o que é opressão e racismo, sobre o que é xenofobia. Então é isso que a esquerda defende, não é uma aliança com o islamismo radical. Você não tem nenhum líder de esquerda defendendo o ISIS, o Estado Islâmico, o Talibã. Muito pelo contrário. A esquerda internacional lutou contra o jihadismo enquanto existiu potência mundial de esquerda na figura da União Soviética, e temos vídeos sobre isso no canal História Islâmica. Então não tem aliança nenhuma. Aí você tem uma microparcela de imigrantes muçulmanos em países do Ocidente, que nos que são infinitamente grandes não passam dos 5%, que são colocados como o mal da sociedade, em discursos como o que você está proferindo aqui. Aí você tem partidos de esquerda e fala, gente, esse pessoal aqui está sendo oprimido, vamos defender eles. Aí vem o cara, não. A aliança global da esquerda com o Islã. Marx de turbante, Karl Marx de turbante. Pelo amor de Deus. E aqui eu vou trazer e falar muito especificamente, dar nome aos bois, que é o canal História Islâmica do Elias Mansur. O Elias Mansur exemplifica a apologética vitimista em forma de pseudo-história
para fazer apologia terrorista. Elias Mansur. O Elias Mansur do canal História Islâmica. O cara nem pra ler o meu nome. E o meu nome tá junto da logo em todo lugar. História Islâmica com Mansur Peixoto. Ele criou o Elias. E a partir de hoje todo mundo vai me chamar de Elias Mansur, tá, gente? Por favor. E aí eu faço apologia ao terrorismo. Eu blindo os terroristas. Eu que crio um documentário de 1h30, a história do terrorismo, mostrando como os terroristas estão errados do ponto de vista teológico, mostrando como os terroristas estão errados do ponto de vista jurisprudencial, como terroristas interpretam o Alcorão com partes do corpo que eu não vou, né, mencionar aqui, fazem uma interpretação exegética com a utilização de suas orelhas e narizes, mas não com o cérebro. Aí vem esse cara falar que eu faço apologia vitimista dos terroristas. Para mim, o terrorismo para mim, segundo ele, o terrorista é uma vítima da sociedade. É sempre assim, cara. É incrível como esse pessoal não é criativo. Eles dizem que a esquerda tem esse argumento com relação a bandido, então o Mansur, que é um muçulmano dentro dessa esquerda, que eu não sou, tá, gente? Eu não sou de esquerda. Para mim, entenda, o espectro político no qual eu me enquadro, ele inexiste dentro das questões que fizeram surgir direita e esquerda no Ocidente. Entendeu? Então, óbvio que vocês vão ter pautas, muitas pautas da esquerda que eu apoio, mas eu não me considero de esquerda. O que é que eu sou politicamente? Eu sou muçulmano. Ah, mas religião e política é diferente. No Islã, não. Tá? No Islã, não. A gente usa isso como categorias para explicar para as pessoas. Né? Para explicar numa linguagem que elas entendam. Mas dentro do aspecto islâmico, religião e política não são coisas diferentes. Essa diferenciação entre religião e uma coisa chamada política, elas são nomenclaturas utilizadas para expressar conceitos, mas dentro do Islã, elas não são divergentes, né? Então, segundo ele, vamos ver o quanto mais fundo ele vai, né? Eu blindo terroristas, vamos lá. Mansur transfere toda a culpa pelo radicalismo e pela violência islâmica ao Ocidente e a Israel. O Elias Mansur evita enfrentar textos, tradições e leituras inerentes ao islamismo que são extremamente violentas. Eu procuro isentar, eu procuro não falar sobre isso. Eu tenho um documentário de 1h30, 1h30, a história do terrorismo islâmico falando sobre isso. Tem textos e mais textos no meu canal falando sobre isso. E o camarada joga essa. Agora, procuro mesmo nele. Procura ele fazendo um texto de como a interpretação radical do Talmud leva rabinos a chamarem bebês de Gaza de Amaleque e autorizarem o seu incineramento vivo. Através de bombas, através de mortes. Pega aí um texto dele, pega aí um artigo dele, um material dele, não tem. A história do sionismo é isso. Acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é. Mansur nunca assume responsabilidade por nada. Não ele. Claro, porque eu não faço nada. Eu não tenho como assumir responsabilidade por atentado terrorista, porque eu não faço isso, né? Mas vamos lá, né, pô. Vocês saem do Brasil tudo pra servir no exército de Israel e matar criança. Matar mulher grávida. Dar tiro em cabeça de idoso. E vocês também não vêm aqui pro Brasil assumindo. Matam lá no Oriente Médio e depois vêm pra aqui tirar férias, ficar na beira da praia tomando sol e não assume. Eu vou assumir o quê? Uma coisa que eu nunca fiz? Eu nunca participei de um grupo terrorista. Eu nunca participei de um atentado terrorista. Eu vou assumir o quê? Vou tomar vergonha na tua cara, né? Já serviu no Zahal? Já foi lá para Israel para servir? Passou quanto tempo servindo? Fez o que lá quando você estava servindo? Hein? Porque tu é judeu sionista. Já foi para lá servir, com certeza, né? Porque senão não tem cidadania. E aí? Foi para lá? O que é que tu fez lá? Assume alguma coisa que tu fez? A estrutura que tu fez parte? Assume. Eu não vou assumir nada porque eu não fiz nada, né? Então, é isso. Pessoalmente, deixando claro, mas ele como representante e voz ativa do islamismo, mais especificamente da comunidade muçulmana no Brasil. Pessoas como Elias Mansur dialogam diretamente com essas narrativas da esquerda radical. De onde ele tirou Elias Mansur, meu Deus do céu? Que absolvem o Islã de qualquer autocrítica. E essa é a mentalidade que propicia a violência na sua última fase do processo de radicalização. A violência para pessoas como Elias Mansur sempre é explicável se quem é o agente
é um muçulmano, e sempre condenável se quem é o agente é o judeu ou Israel. Não, não. Eu condeno as duas coisas. Tem documentário em história islâmica falando contra terrorismo em nome do Islã? Tem. Tem documentário falando contra terrorismo em nome do cristianismo? Tem. Tem documentário falando contra terrorismo em nome de Israel e do judaísmo? Também tem. Eu não perdoo ninguém, cara. Para mim, olha, todos os abraâmicos aqui são contemplados. E todos eles fazem parte dos nossos roteiros. Afinal, temos roteiristas judeus, temos roteiristas cristãos, temos roteiristas muçulmanos. Mas nas iniciativas sionistas você tem? Você teve alguma entidade judaica brasileira, CONIB, o Clube Hebraica, a Stand With Us, condenando Benjamin Netanyahu como criminoso de guerra, dissociando-se do governo de Israel pelos crimes cometidos? Não. Você só tem uma apologia. As redes sociais dessas pessoas é o seguinte: todo crime feito em nome do Estado de Israel é explicável. E as explicações não são nem elaboradas, tá? Morreu civil palestino, escudo humano. Tinha mais de 18 anos, era terrorista. E nunca vai para além do... E nunca vai para muito além disso. E aí depois disso eles vão pro deboche, para falar que o crime não existiu, zombar, que nem vocês viram lá um debate meu com o Pete Liuk lá no programa do Vilela. É isso. É isso que sobra para esse pessoal. Aqui eu vou trazer uma consideração importante a respeito de um grupo que é a Irmandade Muçulmana. Pessoal, a Irmandade Muçulmana é um grupo com maior número de componentes em atividade como grupo político no mundo. São 100 milhões de ativistas que trabalham para a Irmandade Muçulmana. O que é uma grande bobagem, o que é uma grande mentira. 100 milhões é metade da população do Brasil. A Irmandade Muçulmana é um grupo fundado no Egito e tinha ramificações em outros países árabes, né? E que foi muito mais atuante no século XX, que era uma organização que o Hamas vai, inclusive, surgir de dentro da Irmandade Muçulmana, ali em Gaza, na época que, né, os israelenses, né, controlavam Gaza, e a Irmandade Muçulmana vai ser muito atuante naquilo ali. Mas devido a todo o crackdown, né, toda a perseguição à Irmandade Muçulmana, depois da queda do Mohamed Mursi no Egito, que era um político da Irmandade Muçulmana, esse grupo foi completamente, assim, transformado numa não entidade política. Óbvio que tem pessoas com simpatias à Irmandade Muçulmana, você vai ter ali pessoas que ainda se dizem afiliado à Irmandade Muçulmana, mas 100 milhões de pessoas é muita gente, filho. 100 milhões de pessoas é metade do Brasil. Se a Irmandade Muçulmana tivesse 100 milhões de ativistas, já existiria pelo menos uns 7, 8 países aí governados por governos da Irmandade Muçulmana. A gente sabe que isso não é verdade. Mas Israel, ela tem uma propaganda que é o seguinte: ela inverte o poderio sionista enquanto ameaça e controle dentro dos países ocidentais para a Irmandade Muçulmana. E é só no discurso. Então, eles mesmos acreditam nisso, pelo menos os propagandistas mais baixos, né, que nem esse aí que está falando, e as pessoas que recebem essa propaganda de volta. Então, eles vão lá e dizem: a Irmandade Muçulmana, ela está em todo lugar, ela está em todo não sei o quê, criando um pânico com relação a isso. Mas quem é que realmente possui 100 milhões de ativistas pelo mundo? Você já teve algum político muçulmano tentando criar uma lei para blindar algum país muçulmano de crítica aqui no Brasil? Você já teve alguma PEC anti-Israel sendo passada no Congresso Nacional por um ativista da Irmandade Muçulmana aqui no Brasil para blindar algum país muçulmano de críticas ou a existência desse país muçulmano enquanto ideia de crítica? Não. Mas com relação a Israel, aí você tem. Você tem o Pazuello, você tem o Guto Zacarias e outros aceitando lobby israelense. Então, tudo que o sionista disser, e é uma regra, tá, gente? Inverte o que é verdade. Tudo que ele acusa é o que ele faz. Tudo que ele diz que é um outro oponente dele que faz, é ele que faz. Entendeu? É ele que faz. Todo crime que ele acusa, na verdade, ele é o cara que comete. Basicamente essa é a linha de pensamento sionista. Por que eu estou trazendo esse grupo aqui? Porque ele ilustra, a Irmandade Muçulmana ilustra como funciona a ponte entre islamismo radical
e jihadismo moderno e luta revolucionária marxista. Sim. Que são três coisas diferentes. O jihadismo moderno, ele vai ter influência da Irmandade Muçulmana, depois ele vai se virar contra a Irmandade Muçulmana. Então, grupos como Al-Qaeda, grupos como o ISIS, eles vão ser, inclusive, antagonistas e inimigos e vão lutar entre si. E aí, essa aliança que já não existe dentro dessa raiz inicial da violência política armada no mundo islâmico, ele vai dizer que ela tem ainda mais outro antagonista que, na verdade, não antagoniza, mas ajuda, que é a esquerda radical. Então, segundo ele, pessoas que acreditam que o mundo está corrompido pelo secularismo, que foram pensadores anticomunistas e antimarxistas, como Said Qutb, que vai começar no marxismo, vai se tornar antimarxista, eles criaram uma aliança de dominação mundial e de apoio mútuo. É isso. É isso que esse cara quer colocar. É que é aquela teoria do Olavo de Carvalho dos três eixos. É o globalismo, o Império Eurasiano, né, comunista e o Islã. São os três eixos, né, do mundo. É assim que você explica a realidade do mundo. Tem esses três eixos aqui. O que é uma grandíssima bobagem, gente? O que é uma grandíssima bobagem? A política não funciona desse jeito. E a única coisa mais próxima que você tem de um eixo tão coeso assim atuando no mundo é o Estado de Israel. Mas até esse tem seus problemas e suas contradições internas. Então, assim, essa coordenação global que eles colocam entre comunismo e Islã, a gente vai ver, por exemplo, lá na China. Vai ver se a China tolera separatismo islâmico lá. Vai ver se a China apoia algum grupo separatista islâmico. Vai ver se a Rússia apoia. Não existe, gente. Ah, não, mas a esquerda ocidental faz discurso de defesa de refugiados. Lógico. Você quer uma esquerda racista também? Já não basta a direita? Pelo amor de Deus, né? Existe isso, pessoal. A Irmandade Muçulmana é quem desenvolve, a partir de estruturas de pensamento marxistas, somadas e aliadas a estruturas de pensamento jihadistas, aquilo que a gente entende como narrativa da resistência legítima e perpétua. Essa linguagem é facilmente absorvida por setores da extrema esquerda, por setores do politicamente correto expressos na grande mídia, e que reinterpretam a violência islâmica, que é tradicional e ontológica, uma vez que pertence à origem do Islã. Olha, ela é tradicional, ela é ontológica. O Islã não se dissocia à ideia de uma violência terrorista indiscriminada e estrutural, mas eu não estou generalizando os muçulmanos. Você está entendendo? Toda vez que o cara tem que fazer uma explicação dessa, é porque ele vai falar exatamente o contrário daquilo que ele está tentando explicar. E é isso. Então, assim, se a gente for ler na Bíblia, o que é que Samuel manda Saul fazer? É exatamente o que vocês estão fazendo em Gaza, né? E aí eu posso dizer que o terrorismo ele é indissociável da identidade judaica? O extermínio é indissociável da identidade judaica? Complicado isso, né? É complicado, né? E você vê que ele fala que o islamismo radical, os muçulmanos não têm autocrítica e eles colocam a resistência como um fato eterno. Israel não é a violência eterna? O povo contra o qual Israel ataca, que não são só os palestinos, tá, gente? São libaneses, são sírios, todo mundo ali tem uma parcela de muito sangue derramado por Israel, até os iranianos, né? Não vamos deixar de falar que o Shah do Irã, na época do terror, tinha Savak treinada, apoiada, municiada, tudo por Israel, né? E mais recentemente, Israel vive tentando matar em massa a população iraniana. Né? Então, o islamismo é uma ideologia, segundo ele, perversa, que tem intrínseca essa ideia de resistência. Não são os atos de atores externos que criam a necessidade de uma resistência. E aí o muçulmano é que não tem autocrítica. Olha, é a parede que me machuca quando eu esmurro ela. Não sou eu, que sou um estúpido que fica esmurrando uma parede. São os muçulmanos
que criam uma ideologia de resistência ininterrupta com a esquerda e os marxistas. Não sou eu que ataco, mato, destruo, estupro, queimo, toco fogo, gente viva, faço todo aquele inferno na terra que eu faço. E aí gera a necessidade de uma resistência de um povo que não quer deixar de existir e não quer se integrar, e que não quer se entregar ao extermínio pacificamente. Mas é um muçulmano que não raciocina, que não tem autocrítica. É sempre assim a ideia dessas pessoas. Como permanente luta anticolonial e anti-ocidental, ou melhor dizendo, luta contra a civilização judaico-cristã. A civilização judaico-cristã, das pessoas que passaram séculos matando judeus, queimando judeus, espalhando o antissemitismo pelo mundo, que fizeram o holocausto. Essa é a civilização judaico-cristã, que é um termo que não faz sentido. Já está datado. E o cara, 2025, falando esse negócio de civilização judaico-cristã que não existe. Enquanto os muçulmanos, que sempre abraçaram os judeus, receberam os judeus refugiados, deram a vida para proteger os judeus, esses são os que vocês hoje tentam difamar. Mas era gostoso, né? Na época da Inquisição, tava lá, assando na fogueira. Aí chegava um navio otomano na costa da Espanha lá. Bora, todo mundo para Tessalônica lá. Pode construir sinagoga, ter tribunal rabínico, comer kasher, fazer todo tipo de comércio que vocês quiserem. E nem precisa servir no exército, dar a vida pelo Estado. Vocês têm liberdade aqui total. Paga aqui o imposto e vive feliz. Quando os cruzados foram lá em Jerusalém, mataram vocês, juntaram os judeus todos na sinagoga de Jerusalém, tocaram fogo e ficaram dançando ao redor. Quando o muçulmano chegou, o que é que ele fez? Não, aqui judeu fica comigo. Aqui o judeu fica protegido. O imã da mesquita de Paris, Ben Garabit, quando os franceses entregavam vocês para morrer nos campos de concentração, foi Imam Ben Garabit e disse, não, é tudo muçulmano aqui, ó. Bora, gente, todo mundo pro norte da África lá. Bora lá, que a gente vai proteger vocês. Aí tudo isso passou, vocês não precisam mais da gente. Aí uma cusparada na cara. Aí a civilização é judaico-cristã. A civilização é judaico-cristã, do povo que perseguiu vocês a eternidade por deicídio, depois por terrorismo, depois por teoria racista. Esse é o povo que fez a civilização com vocês. Não é os muçulmanos que protegeram vocês várias vezes ao longo da história. Mas as lições foram aprendidas agora, tá bom? As lições foram aprendidas agora. É da Irmandade Muçulmana que grupos terroristas como Hamas vão surgir. E é a Harakat Muqawama al-Islamiyya, Hamas, o acrônimo, surge 37 anos depois da criação do Estado de Israel, porque Israel não parava de matar palestinos. A partir da Irmandade Muçulmana, mas não precisava da Irmandade Muçulmana para o Hamas surgir, até porque grupos anti-Irmandade Muçulmana, que eram justamente os grupos marxistas, como a FPLP, como o Fatah, surgiram, mesmo assim, pouco antes do Hamas, mas depois da criação do Estado de Israel. Por quê? E brigaram contra os grupos da Irmandade Muçulmana. Por quê? Porque, primeiro, que são ideologias antagônicas, mas não é a necessidade de matar que faz esses grupos armados surgirem. É a necessidade de resistir ao inimigo colonialista, que não somente mata. O inimigo colonialista que destrói, que oblitera, que faz todo tipo de crime absurdo. É isso. Mas é interessante, né, que os marxistas e os Irmandade Muçulmana lá na Palestina viviam quebrando o pau, né? Não tinha aliança nenhuma ali. Mais uma prova de que esse teu argumento é furado. Irmandade Muçulmana que combina jihad religiosa com retórica revolucionária. Slogans como globalizar a intifada não surgem do nada. Eles surgem de um sentimento de solidariedade global com um povo que as pessoas assistem sendo queimados vivos, mortos, explodidos todos os dias nas redes sociais. Entendeu? Independente. Tem um monte de gente que não é marxista que continua dizendo isso, tá? Não precisa de Hamas, de nada. Tá? Projetados por organizações como a Irmandade Muçulmana. A propaganda precede o terror, prepara o terreno moral e intelectual
tanto no mundo islâmico quanto no Ocidente. Não. O que precede o terror é a colonização, a matança indiscriminada e as mulheres do IDF rebolando enquanto casas explodem com pessoas debaixo dos escombros atrás, aos milhares todos os dias. É isso. Aí, disso vem a solidariedade, e a solidariedade se traduz em forma de propaganda. Não é a propaganda que precede o terror. Vamos lá. From the river to the sea, Palestine will be free. Do rio ao mar, a Palestina vai ser livre. Até setembro de 2023 isso era propagado ao redor do mundo? Ou foi só após vocês fazerem o que fizeram na faixa de Gaza que todo mundo começou a se sensibilizar com os palestinos? Entendeu? É isso aí, meu caro. É isso aí. Para o que a gente viu agora em Sydney. Sim, é importante fazer uma diferenciação do que é o Islã do ponto de vista teológico e da sua essência, da sua ontologia, para as duas religiões abraâmicas das quais o Islã emerge, o judaísmo e o cristianismo. O Islã nasce não como fé religiosa apenas, mas fundamentalmente como sistema político. O Islã é projeto de dominação político-militar na sua essência e na sua origem. E as tribos de Israel receberam a promessa de Abraão para tomar terras, não foi? E não é com base nisso que vocês assumem o direito de serem descendentes espirituais de um caldeu? E por isso podem matar todas as pessoas ao seu redor para estabelecer esse ente político? Não é Israel que é um Estado baseado nisso aí? Não nasce com um projeto de expansão territorial e o faz de acordo com a própria Torá, de acordo com o próprio Tanar, de acordo com o próprio Pentateuco? Mas é um problema do Islã ter um sistema político. Porque o certo é uma religião sem sistema político, onde todo mundo faz o que quiser, né? Onde começa com um profeta falando não matarás, e depois, alguns séculos depois, o pessoal desenvolve a bomba atômica. A religião e política tem que ser separada, né? Até porque o homem precisa de religião para matar milhares de pessoas, né? Não faz isso independente do sistema que ele tiver. Então ele critica tudo que o judaísmo tem. Ele critica tudo no Islã que o judaísmo é. Porque o judaísmo também tem uma lei para o estabelecimento de um Estado. Só que para o Islã, deixa eu te falar uma coisa. Não tem compulsão quanto à religião. Os direitos dos derrotados existem. Proíbe-se matança generalizada. Você tem a mesma coisa na tua tradição? Aí você responde. Faz um vídeo condenando o que é que teus rabinos pregam. O que é que teus rabinos pregam em relação às crianças de Gaza. Faz um vídeo condenando. Fala assim, ó. Estado de Israel, com tudo que tá fazendo com as crianças de Gaza, não me representa. Duvido. O Islã e a fé islâmica está intrinsecamente ligada a instrumento de guerra. O profeta Maomé foi sim líder espiritual, mas foi tão mais importante do que um líder espiritual, um líder político e um líder militar. Moisés foi o que na Torá? E Josué? E Salomão? E Davi? Fica engraçado um judeu falar isso sobre o Islã. Porque o profeta deles ele foi um líder militar. Pô, mas quantos profetas dentro do teu texto sagrado não foi um líder militar? Então o Islã tem problemas ontológicos de ser uma ideologia violenta por ter na sua formação um líder que era espiritual e militar. Mas, pô, isso é o judaísmo, cara. O judaísmo é isso. É um monte de profeta que ia para o campo de batalha combater, que incentivava lá, colocava a lei de guerra. Aí você compara o que o profeta Muhammad dizia que era permitido com o que a Torá fala que é permitido. Aí a diferença está aí. Mas, né, um judeu tá criticando isso é meio...
E assim, eles pegam a crítica que é cristã do Islã, né? Porque o cristão, ele tem isso, né? Dentro da... O cristão, que eu digo assim, o cristão apologista, cristão anti-islâmico, ele tem isso de falar: Jesus nunca pegou em arma, só era um líder espiritual, nunca precisou de não sei o quê. E como todo esse argumento anti-islâmico ele é enlatado, o judeu passa a repeti-lo também. Só que sem nenhuma análise crítica, que ele fala que é o que falta no muçulmano. E aí você tem isso, o cara falando, essa religião é violenta porque ela começa com um líder que era espiritual e militar o tempo todo. Então eu falei, pô, cara, mas vai ler a Bíblia então. Vai ler a tua Torá. Vai ler quem são os fundadores, os patriarcas da tua religião, pelo amor de Deus. O sistema legal e de ordenação social do Islã é a Sharia. A Sharia é ordem social totalitária. Não... A lei religiosa judaica é o quê? O que é que os rabinos pregam que ela é? O que é que os rabinos pregam que ela seja? Você tem alguma lei de um Estado que não seja totalitário? De um Estado, principalmente o Estado moderno, que não abranja todos os aspectos da vida do ser humano? Não, a Sharia ela é totalitária. E a democracia? Os Estados seculares hoje? Existe algum aspecto da nossa vida que ele não liga? Que ele não legisla sobre? Né? Todos eles. Então, assim, o que esse pessoal faz? É sempre criar um medo, um espantalho em cima do Islã. O Islã tem um sistema chamado Sharia. Sim, tem. E eu sigo a Sharia, eu sou muçulmano. Se o muçulmano não segue a Sharia, o muçulmano ele é um murtad, ele é um apóstata, ele não é muçulmano. A Sharia é o princípio divino vindo para a Terra traduzido na forma de regras, costumes e leis. Tem o que se aplica em situações, tem o que se aplica e tem o que não se aplica em outras. Então, por exemplo, eu sou um muçulmano morando no Brasil. Alguém rouba meu celular. Eu saio com a faca e corto a mão do ladrão? Não. Eu chamo a polícia. Por quê? Eu faço parte de um contrato social que a Sharia me ordena a obedecer à lei da terra que eu vivo. E é isso. Mas se for no Egito, mas se for na Arábia Saudita, mesma coisa. Até porque o que esse Sharia estabelece é uma diferença entre hudud, que é a pena máxima, e ta'zir, que é costumes locais. Então, nos países muçulmanos hoje, se você rouba, você é preso. Que nem aqui no Brasil. Aí na Idade Média era assim também. Porque na Sharia existem hudud, que é pena máxima, e ta'zir, que são as penas discricionárias. Mas essas pessoas, elas são assim. Elas querem criar um medo da Sharia. Olha, eles vão lá implementar Sharia. Tu já estudou Sharia na tua vida? Tu já abriu um livro sobre Sharia na tua vida? Não existe um livro só chamado Sharia, só para te informar. É uma biblioteca inteira. Você já estudou sobre isso? É a mesma coisa, eu querer falar de halakha. Eu querer falar de código rabínico, né? Mas eles têm que criar esse medo. A Sharia. Tu já estudou o que sobre Sharia? Fala pra mim quantos livros sobre Sharia tu leu na tua vida. Ah, não, mas eu vi aquela notícia que em tal país aconteceu. Peraí, isso não é Sharia. Primeiro é um jornal falando sobre a realidade de um país que o jornalista que escreveu não conhece, que ele nunca foi, dentro de uma redação, de uma constituição que ele nunca leu, de um sistema legal que ele não entende. É isso. Então faz esses filtros, aí tu chega na conclusão. Não existe apenas na esfera privada. Dizer que a Sharia pode ser implementada apenas na esfera privada é contrassenso. A Sharia é pura... Não é contrassenso. A Sharia, ela pode ser aplicada na esfera privada. Milhões de muçulmanos vivem assim. Eu vivo aplicando a Sharia na minha esfera privada. O não aplicar a Sharia na esfera pública também faz parte da Sharia. Porque não é em todas as circunstâncias que a Sharia se aplica. Não é um contrassenso, meu amigo. É o que a própria Sharia coloca. Se você é um muçulmano morando num país não muçulmano, você não vai impor a normatização islâmica naquela sociedade, porque você possui um acordo, um ahd, com aquela sociedade que você assinou. Caso você não queira viver esse acordo, o que a religião islâmica manda? O que a Sharia manda? Você migrar daquele estado, daquela cidade ou daquele local onde você está vivendo. Então vai estudar. Vai estudar. É clichê mandar as pessoas estudarem, cara, mas pelo amor de Deus, não se salva um, velho, não se salva um. É o mesmo discurso.
É o mesmo discurso. É a mesma indigência intelectual constante. É sempre. O Elias Mansur aqui, o Elias Mansur aqui, que é o meu novo nome, tá? Vai ser agora História Islâmica com Elias Mansur. Estudou. Eu morei no Oriente Médio, estudei, li, me consulto com eruditos. Então é isso. Por isso que eu criei esse canal, por isso que eu criei esse projeto. Então é uma coisa que, né, o sionista nunca faz. Acepção, ordem civilizacional. Nenhum muçulmano coerente com sua religião nega isso. A diferença, portanto, para, por exemplo, o cristianismo é a seguinte: o cristianismo nasce sem um projeto de Estado ou um projeto político ou militar. Claro que o desenvolvimento da cristandade vai assumir camadas políticas, porém, de maneira exógena à teologia cristã, ou seja, de fora. E os teólogos cristãos vão falar contra isso, não é exógeno à teoria cristã, mas que isso estava implícito na mensagem de Jesus, que reis se converteriam e a lei daqueles reis teria que se adaptar a essa mensagem crística. Então falar que o cristianismo não nasce com isso, não nasce com isso de forma explícita. E isso gera um problema, que muita coisa fora do cristianismo foi introduzida no cristianismo. Isso vai gerar problemas teológicos nas gerações seguintes. Então ele fala isso como se fosse uma coisa boa. Mas é isso que foi usado para perseguir os judeus, por exemplo, ao longo da história. Como um exemplo, tem várias outras coisas. Então, assim, essa é a grande coisa. Esse pessoal fica falando, ó, a religião que nasce sem relação com a política, que foi uma coisa que o Ocidente só problematizou do século XVI para frente, é uma maravilha. Aí você vai ver o mundo que isso aí criou. Violência indiscriminada, guerras que matam milhões de pessoas, armas sem limite, até o ponto que a população humana pode construir uma arma que acaba com a vida na Terra. É isso que é a política dissociada da espiritualidade. É a falta de limites. É a falta de moralidade. É o racionalismo extremo que, quando levado à última potência na autopreservação humana, meu amigo, e tribal e nacional com o Estado-nação, leva o que a gente está vivendo agora. Qualquer conflito mundial acaba com a vida na Terra. Bomba nuclear para todo lado, acabou. É um planeta ameaçado pela exploração sem fim, onde o homem não tem mais preservação da natureza, onde a natureza ela não é um bem sagrado, ela não é mística, ela tem que ser explorada até o fim, até ela ser completamente destruída, e a vida ameaçada por um bando de líder político lunático que fica ameaçando bomba nuclear o tempo inteiro, como o líder de Israel, por exemplo, né? Que tem a opção sanção lá, para no momento que o Estado estiver caindo, se tiver uma ameaça militar, ele vai explodir um monte de lugar, como retaliação. Para dentro. O cristianismo permite, na sua gênese, aquilo que a gente conhece como separação entre fé e poder e que vai se formular a partir do iluminismo, entre separação de igreja e Estado. E isso é que vai se formar a partir do iluminismo. Cristianismo e iluminismo 1000 e poucos anos depois. Então, o que é que define o cristianismo? É a menor parte de sua história ou a maior parte de sua história? É isso que a gente precisa colocar, né? Está materializado na passagem do Evangelho quando Jesus fala: dê a César o que é de César. O judaísmo, sim, também tem lei religiosa, mas é voltada para a sua própria comunidade apenas e tão somente. O judaísmo não. Ela é voltada para todos, que essa comunidade, inclusive, interage. Por exemplo, se eu sou de uma cidade não judia e sou conquistado pelos judeus, eu posso dizer, eu não quero ser uma escrava sexual, como tem lá nas leis de Deuteronômio, por eu não ser judia? Não. Você vai ser uma escrava ou você vai ser morta. É isso que é colocado lá. Eu posso ter meu culto aos meus deuses dentro de um território conquistado pelos judeus? Não. Pois Hashem manda extirpar toda a idolatria daquele território. Então não é só para a comunidade judaica. É para a comunidade judaica e para todo aquele que tiver o azar de ser conquistado por judeus, como a própria história
da Bíblia mostra. E aqui, nesse ponto, sem julgamento moral. Sem julgamento moral. Mas fale a verdade. Fale a verdade sobre a tua religião. Fale a verdade sobre o que a halakha manda fazer com o pagão conquistado, com o goim conquistado. Mostra. Fala. E até sobre aqueles que são monoteístas também. As 1000 mesquitas de Gaza explodidas. Ou os rabinos que falam direto em explodir igreja. E que as igrejas têm que ser explodidas e extirpadas. Mostra. Isso ele não vai mostrar. E assim, dentro da religião islâmica, a Sharia ela aplica-se só sobre o muçulmano. O não muçulmano, ele vai ter um tribunal separado, né? Os países muçulmanos medievais clássicos, eles possuíam um tribunal episcopal, que era para os cristãos, um tribunal rabínico, que era para os judeus, e o tribunal dos muçulmanos, e outras comunidades que os muçulmanos governavam, tinham outras formas de outras formas de organização estrutural e jurídica. A não ser quando havia um conflito de 2 tribunais, aí o árbitro era um islâmico. A pessoa fala, mas aí o islâmico sempre poderia favorecer o islâmico. Não. E qual é a prova? Aqui, ó. Palestine in the 18th century, de Amnon Cohen. Como era a vida dos judeus nos tribunais muçulmanos? Eles, inclusive, preferiam os tribunais muçulmanos, que tinham leis mais brandas, inclusive, para diversas questões. Então, assim, ó, você estuda quais os relatos históricos e o que é que eles contam, e aí você vai chegar a uma conclusão. Né? Então, é isso. Então ele vai falar, a lei só se aplica aos não-judeus. Tá, e os judeus são expansionistas, sempre foram. O que é que eles faziam com os não-judeus quando eles governavam eles? Os muçulmanos, eu já falei várias vezes. Né? O que é que os muçulmanos faziam? Mas o que é que os judeus faziam quando eles governavam? Né? Isso é bem complicado. O judaísmo não tem uma missão universal, muito menos uma dimensão de conquista. E é por isso que a gente vê só pacifismo na Torá, né? Leis de guerra, né? Conquista de Canaã. O judaísmo não tem lei de conquista, pelo amor de Deus, não tem dimensão de conquista. Cara, desculpa, mas é para rir, porque a Bíblia fala totalmente o contrário. O Pentateuco, a Tanakh, fala totalmente o contrário. Vai ler, você vai ver lá. Falar que o judaísmo não tem dimensão de conquista é complicado, né? E assim, eles ficam falando do judaísmo, o judaísmo não quer converter as pessoas. Por quê? Por quê? Por que as pessoas têm? É por causa de liberdade religiosa ou porque vocês enxergam aquelas pessoas que não são judias de uma forma um pouco inferiorizada? Né? Porque é um negócio dessas religiões que não são proselitistas, que aí hoje o pessoal fica, é porque eles deixam cada um viver a sua religião, que não pode ter imposição. Não, isso é um princípio do Islã. La ikraha fi din, não há compulsão, forçação, imposição contra a religião. Lakum dinukum waliya-din, para você a sua religião, para minha religião. Mas se você quiser se converter, fala uma frase, que é testemunho que não há Deus além de Deus e Muhammad é o mensageiro, você vira muçulmano. Agora vai entrar na comunidade judaica, vai se tornar judeu, vai se converter ao judaísmo, para tu ver o processo como é que é. É do complexo para o impossível. Por quê? Porque você não é visto Porque você não é visto da mesma forma que um judeu é visto. Entendeu? Então, assim, não vai falando como se fosse uma coisa boa da tua religião, porque hoje existe essa questão da liberdade religiosa como um valor exacerbado ao máximo. Aquilo ali tem que ser levado à máxima potência. Mas não foi por esse motivo que você não tem um proselitismo no judaísmo, né? Mas o judaísmo já foi proselitista no passado. Mas hoje em dia, não é por causa disso que ele não é, por causa de liberdade religiosa, né? A gente sabe muito bem por motivo qual é. O Islã, como eu falei, é religião e política igualmente. Islã político não é uma camada do Islã alheia ao Islã. Ela é desenvolvimento necessário do Islã. Quero deixar claro que me contraponho à ânsia de fazer caça a versículos. Esse método de recortar passagens religiosas do Alcorão, selecionando e descontextualizando para tentar provar que o Islã é maléfico, eu rejeito. Então, eu só falo que o Islã é maléfico baseado em nada?
no mais absoluto nada, na mais absoluta coisa nenhuma. Então, se é maléfico descontextualizar passagens e versículos, ele aqui traz uma inovação, que é o seguinte: acreditem no que eu estou dizendo baseado em nada. Acreditem no que eu estou dizendo sobre o Islã ser intrinsecamente isso ou aquilo, baseado em nada, entendeu? É só, surgiu com um projeto político, não sei o que, baseado em quê? Nem isso eu vou citar, porque ó, esse negócio de citar versículo eu acho maléfico. Não, mas eu também acho. Eu, Elias Mansur, eu acho errado esse método, porque você está descontextualizando. Mas aí o que ele faz? Ele faz, não, eu vou me retrair porque eu não tenho fonte, não. Eu vou citar o baseado em nada ou baseado em uma coisa que não tem nada a ver com os versículos. Então, assim, eu vou dizer que uma tradição é ontologicamente alguma coisa sem me basear no texto principal de sua formação. O mesmo método é usado contra nós judeus, quando constantemente antissemitas, e infelizmente inclusive oriundos da própria religião islâmica, recortam e descontextualizam passagens da Torá e do Talmud para atacar os judeus. Eu não farei isso aqui, porque isso é covarde e isso é nojento. Não é covarde e nojento o que vocês estão fazendo em Gaza, né? Não é covarde e nojento o que vocês estão fazendo em Gaza. O nojento é pegar, né, as passagens do Talmud, as passagens da Torá que mostram, né, e que mostram atores do Estado citando ela enquanto eles estão fazendo isso, e rabinos, inclusive, apoiando em massa enquanto estão fazendo isso, e a comunidade judaica, em sua maioria, por hoje ser sionista, em massa está apoiando isso não é nojento. O nojento é a gente apontar o nojo, né? É a mesma coisa assim, você está saindo na rua, e aí você olha uma pessoa fazendo cocô na calçada. Aí você fala, pô, fulano, que coisa nojenta. Aí você fala, o nojento é você apontar que eu tô aqui fazendo cocô na calçada. É basicamente isso. Gostaria e espero que os muçulmanos que usam dessa metodologia tenham essa mesma capacidade de criticar quem faça isso. Pessoal, o terrorismo, ele, como eu falei, é um componente e um capítulo moderno da história islâmica. Baseado em... Então, assim, eu fiquei esperando até agora para ver se ele ia complementar com algum tipo de fonte. Porque ele falou, não vou tirar o versículo do contexto porque eu acho uma estratégia nojenta, não sei o que, não. Parabéns, para um sionista isso é uma evolução, assim, enorme. Mas aí tu vai basear teu argumento no quê? No nada. Ele tá lendo um roteiro ali na frente dele e não tá citando nada. É isso. E ele não está separado, dissociado de um conceito que é uma premissa da religião islâmica, essencial, sem a qual o Islã não existe, que é o jihadismo. A lógica é a seguinte: o Islã... Jihadismo é uma coisa tão autóctone e indígena do Islã que o termo é inglês. Jihadismo. Em árabe, jihadiyya. Existe isso? Nos textos clássicos árabes existe uma coisa chamada jihadiyya, ou alguma coisa nesse sentido. É tão indissociável que o termo ele não é autóctone. Divide o mundo em forma binária. Isso é teologia islâmica clássica. A terra do Islã, Al-Dar Islã, e a terra não islâmica, conhecida como terra e território da guerra. O terrorismo moderno é meramente a adaptação contemporânea desse sistema binário islâmico. O terrorismo moderno é a junção de fatores como financiamento do arabismo salafista. Por quem? Não posso dizer, porque se eu disser ele vai falar, você tá falando que a culpa é do Ocidente. Não, o dinheiro surgiu do nada. O dinheiro surgiu do nada. Na época da Guerra Fria, tinha um beduíno, ele cavou um buraco na areia e ele encontrou bilhões de dólares enterrados. Ele usou aquilo ali para financiar a luta contra a União Soviética utilizando o jihadismo. Essa é a história real, gente, real. É o famoso beduíno. Ele tava lá, ele andando no deserto. Pô, cara, eu queria fazer um atentado à bomba. Onde que eu vou comprar as armas? Onde que eu vou organizar um mundo, sabe?
trazer um monte de gente, armar com Kalashnikov, meu Deus. Aí ele tava desesperado, o cara tava desesperado. Aí ele achou no deserto, ele falou, meu Deus, foi que nem aquela cena do começo do Aladdin, sabe, da caverna, abriu a boca de um tigre. Aí tava lá um monte de dólar. Dólar não, desculpa, porque aí já vai culpar os americanos também. O que é que tinha lá? Tinha 1 trilhão de quina papuásia dentro da caverna, no deserto, e ele foi lá e ele financiou o terrorismo com base nisso. Apoio ocidental? Não teve. Não teve. Nenhum. Aí depois ele, inclusive, na época não tinha IA, mas aí ele pagou um cara muito parecido com Ronald Reagan para pousar do lado dos mujahedins, né? E foi lá e fez aquela cena que Reagan recebe o presidente de verdade dos Estados Unidos, ele não recebeu. O que o cara que ele pagou com dinheiro de Papua Nova Guiné, ele fez lá no deserto também um estúdio, não teve apoio ocidental nenhum na criação. Aí, esse não apoio ocidental que existiu, ele também teve o não apoio ideológico também do Ocidente para isso também. Você tá entendendo, gente, que eu tenho que debochar nesse nível? Porque, segundo ele, nós muçulmanos não temos autocrítica? Somos nós que não temos autocrítica? Ah, não, mas essa visão binária de mundo está nos textos clássicos do Islã. Não, isso é uma interpretação que existia, dentre outras, na Idade Média, sobre o mundo. Sobre Darul Harb, a casa da guerra, Darul Islam, a casa do Islã, Darul Sulh, a terra do acordo. E você tinha essa divisão, essa visão do mundo que ela não era binária. Ai, ou eles estão com a gente ou eles estão contra a gente. Não. Você tinha uma visão, inclusive, mais expandida com relação aos países muçulmanos. Mas o quê? Quando você lê uma literatura basilar, enlatada, de propaganda, de demonização da comunidade muçulmana ocidental, de demonização da comunidade muçulmana produzida pelo Ocidente, aí você chega só nessas terminologias. Ai, porque eles pegam aquele contexto de Dar al-Harb, Dar al-Islam, que é medieval, que faz parte do texto clássico do Islã. Onde é que está isso no Alcorão? Dar al-Harb, Dar al-Islam? Não está. Então, assim, no texto mais básico da religião também não existe. Ah, mas teve teóricos na Idade... Mas teve teólogos e teóricos políticos islâmicos da Idade Média que propuseram essa divisão de mundo. Ah, tá. Então isso aí já é uma coisa que é debatível, né, na tradição, né? Então é isso, gente. A gente viu que ele acha super nojento tirar versículos do contexto para colocar, o que eu acho também, e aí ele vai e coloca o nada. O mais absoluto confia no Pai, né? E é isso aí. Aqui entra a questão da tal causa palestina. A causa palestina só pode ser compreendida e entendida à luz desse sistema binário de terra islâmica e terra de guerra. A causa palestina, a independência dos palestinos, não é porque um bando de gente na Hungria pegou e falou: vamos criar aqui um estado onde a gente acha que vivia 3.000 anos atrás, expulsar a população nativa, matar todo mundo que a gente tiver condições e deixar os que sobreviverem na mais miserável condição de vida, explorar, fazer o que a gente vê na faixa de Gaza, porque isso aí não é a primeira vez que eles fazem, tá, gente? No nível que tá hoje, mas não é a primeira vez que eles destroem vilarejos inteiros. Isso aconteceu na Nakba. A causa palestina, ela não nasce disso, que eles fizeram. Ela nasce porque os palestinos estavam vendo super bem, aí eles leram um livro medieval, eita, pô, Darul Harb, né, casa da guerra, Darul Islam, eita, pô, bora lutar contra judeus. Os palestinos, pô, a gente tá aqui vivendo bem, mas a gente tem que, do nada, lutar contra judeus. Ah, toma vergonha na tua cara, rapaz. Desculpa, gente, vocês estão me vendo assim pela primeira vez, mas, sabe, eu não tenho mais paciência para discutir com esse povo. Eu não tenho mais paciência para discutir com militante sionista, que é sempre essa disfarçatez, essa cara de pau, né? Esse tipo de coisa, assim, você tá aqui de manhã, você já viu a milionésima criança palestina com o pé pendurado, a cabeça do lado, a mãe pegando a cabecinha do bebê, botando numa sacola para enterrar, e o cara, porque a causa palestina, ela nasce do negócio do Darul Harb, do Darul Islam, não é o que a gente faz lá com eles, não, gente, é um contexto medieval binário, do não sei o que, é isso. Aí você tem que ter paciência com esse pessoal. Desculpa, mas a minha tá ficando cada vez mais desgastada. Tem isso. Todas as outras composições para a compreensão do problema de Israel com os palestinos é vazia e
impossível de gerar diagnóstico e tratamento do problema da guerra perpétua. A causa palestina funciona como instrumentalização moderna do ódio contra os judeus. Não. E é por isso que quando vocês eram expulsos da Europa, vocês iam para a Sibéria, né? Vocês iam para a Lapônia. Vocês iam morar com os povos, Sami e Esquimós. Porque o Islã prega o ódio e extermínio dos judeus. É por isso. Vocês não, todo bagulho que tinha na Europa, todo barulho que tinha na Europa, vocês iam para o mundo islâmico em massa, né? Lê o livro de Benjamin de Tudela, que foi um judeu ibérico, foi viver em Bagdá, na capital do califado, foi viajar, aliás, para Bagdá, e vê o que ele fala do que é a vida do judeu lá. Vê o que ele fala do que é a vida do judeu lá. Nessa civilização que nasceu para odiar o judeu. Vai ver lá o que ele fala da vida do judeu no califado. Eu não estou falando de república árabe nacionalista. Eu não estou falando de Estado Islâmico moderno, com pós-colonialismo, com um monte de lei. Estou falando de Sharia. De Sharia. Essa Sharia que ele demoniza. Vê o que ele fez pelos ancestrais dele. Vê o que essa Sharia que ele demoniza, vê o que ela fez pelos ancestrais judeus dele. Vai ver o que é que um judeu dizia o que era estar vivendo lá. Tá? É e nunca foi, para os muçulmanos, disputa territorial. A rejeição à soberania judaica na terra de Israel é elemento de natureza religiosa plena. O antissemitismo no islamismo não nasceu em 1948. Não caiam nessa ladainha de antisionismo. O antisionismo é meramente reformulação linguística para um ódio ancestral dentro do Islã. O ódio aparece para as gerações atuais com uma denominação mais palatável, como antisionismo. Não é mais palatável não, cara. Não é não. Assistir vilas inteiras sendo transformadas em pó, a população sendo morta, e disso surgir um ódio a essa ideologia que está fazendo isso, não é palatável, não. É o resultado natural. Do mesmo jeito que vocês, por exemplo, odeiam o Terceiro Reich. Não vem de um ódio anti-alemão, intrínseco ao ser judeu, odiar a existência germânica. Foi pelo que vocês passaram na mão deles. É isso. Agora, né, quando o Império Bizantino proibiu vocês de viverem na terra da Palestina, impediu vocês de migrarem para Jerusalém, perseguiam vocês e legalizavam a existência do ser judeu, e o califa Omar voltou lá, conquistou Jerusalém, trouxe vocês de volta. Deixou vocês vivendo lá. Vocês podiam fazer comércio em todos os lugares do mundo islâmico. Vocês eram primeiro-ministro em Granada, Córdoba, eram médicos de sultões, eram líderes de exércitos muçulmanos. Nessa época, aí o Islã não era antissemitismo, né? Não era intrínseco, né? Aí, nessa época, não era, né? Mas aí agora, quando vocês estão no poder, que vocês têm a oportunidade de devolver uma generosidade histórica, o que é que vocês fazem? Muçulmano, pega a mandíbula do teu filho que tu deixou cair ali. Pega o olho da tua sobrinha ali na esquina, que foi o que sobrou dela. E eu vou pegar em todo lugar que eu puder e vou difamar a tua religião. Aqui no Brasil eu vou dizer que ela é ontologicamente violenta. Nos Estados Unidos eu vou lá fazer lobby no Congresso para invadir os teus países e transformar eles em pó. É assim que a Ummah de Muhammad, a nação do profeta Muhammad, foi paga. É assim que a gente foi pago. É assim que a comunidade muçulmana foi paga. Mas vocês não são os nossos professores. E sabe qual é a prova do que eu estou falando é verdade? É que neste canal aqui, eu chamo o judeu de Assíndia também, quando eu tenho a oportunidade de ter um judeu que tem uma estatura grande para falar. E não é só ficar defendendo causa palestina, não, porque eu não sou palestino, eu não sou árabe. Eu sou um ser humano muçulmano que me solidarizo com meus outros irmãos muçulmanos que também são seres humanos, mas palestino também é cristão, palestino também é ateu, palestino também é tudo. Mas eu chamo aqui principalmente para mostrar que judaísmo não é isso, tá? É para isso que eu chamo rabino, historiador judeu, filho, neto de sobrevivente do Holocausto, para dar testemunho do que o que você fala é errado. Eu podia fazer exatamente o que você está dizendo,
Nunca botar um judeu para falar no meu canal. Nunca chamar um judeu para falar nada. Por que eu vou falar isso? Vocês chamam muçulmano para refutar as mentiras que vocês falam sobre o Islã? Os livrinhos que vocês espalham aqui pelo Brasil não chamam, né? É filho do Hamas que vocês chamam, né? Aquele louco lá. É eles que vocês chamam aqui pro Brasil para difamar a gente, para botar a gente como um capeta na terra. Mas eu nunca vou me render a isso. Eu nunca vou ser igual a vocês. Nunca vou ser igual a vocês. Eu nunca vou agir da mesma forma que a militância sionista. Nunca. Meu professor é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meu professor é Muhammad alaihi salatu wassalam. Não é vocês. Tá bom? Mas demonizar Israel apenas ignora regimes autoritários e perseguições aos judeus muito antes no mundo islâmico do que o nascimento do Estado moderno de Israel. O critério, portanto, é religioso, mais uma vez rechaçando a ideia unidimensional e superficial de que o problema dos palestinos é com os sionistas. O problema... Porque assim, ó, como é que o judeu conta a história do judeu? O judeu, ele é um ser excepcional, que ele nunca faz nada, e aí, de 100 em 100 anos, aconteceu algum incidente na história de algum país árabe, de, sei lá, ataque a um bairro judaico, uma sinagoga, aí tá vendo, ó. Tá vendo? A gente nunca fez nada. A gente nunca fez nada. Pelo amor de Deus, cara. Olha quanto terrorismo o Estado de Israel fez nos próprios países árabes para influenciar um aumento do antissemitismo, para forçar os judeus a migrarem. Vai ler Avi Shlaim. Para de falar que é religioso. Hitler não nasceu em Bagdá, não nasceu no Cairo, não nasceu na Tunísia, não nasceu no Afeganistão, foi na Europa. E essa civilização que são é a que vocês abraçam, a que exterminou vocês, a que fez campo de concentração, a que tocou fogo em vocês na Espanha em massa, fazia limpeza religiosa, daqui por diante judeu não existe. França, Inglaterra, Espanha, um monte de país europeu proibia a existência de judeu. O Brasil já foi assim um dia também. A Inquisição portuguesa aqui, o que fizeram com os judeus? E vocês fugiam para onde? Pega a vida de Grácia Mendes Nasce e a vida de Branca Dias, duas judias que viveram em épocas bem próximas. Uma foi para a civilização judaico-cristã ocidental e outra foi para o califado islâmico que judeu. Pega a vida das duas para tu ver como é que foi. Pega a vida das duas para tu ver como é que foi. E aí tu pega esse ódio histórico teu aí, tá bom? Aí tu vê aí o que é ódio histórico, ódio religioso que o Islã ensina contra o judeu. O problema não é palestinos e sionistas, o problema é islamismo contra judaísmo. A metodologia usada é a do hiperfoco em Israel. Eu quero que vocês percebam no mapa que está aqui o que é a real proporção de Israel perante o mundo islâmico. O que não quer dizer absolutamente nada tamanho territorial. Israel é um pequeno país que atua na derrubada e ataque a países em todo o território ao redor. Israel ter esse tamanho não impediu o presidente de Israel de viajar do seu aeroporto de Tel Aviv para Washington e pedir a destruição do Iraque, e depois pedir a destruição da Líbia, e depois apoiar a destruição da Síria. Ai, porque Israel é tão pequenininho. Cara, a gente não tá na época dos impérios agrários, que quanto mais território você tinha, mais poder você exercia. Não é, a gente está no mundo dos Estados-nação. Então, por exemplo, você vê aqui, ó, a Líbia, ela é gigantesca, mas ela é pobre, destruída e arrasada por Israel, que é pequenininha, que tem mais poder e foi lá para os Estados Unidos pedir para destruir a Líbia. Então aqui você tá vendo, o Chad é maior do que Israel. A Nigéria é maior do que Israel. Quase todos os países do mundo são maiores do que Israel. Mas Israel é, ali na região, o que mais mata, o que mais destrói. E o que, inclusive, fomenta, participa e atua na destruição de outros países ao redor. Então, o tamanho do território não quer dizer nada nesse contexto. Qual é o único país que tem ogivas nucleares? Qual é o único país que tem a maior potência nuclear do mundo
ao seu lado incondicionalmente, pode cometer crime de guerra, pode matar milhares de pessoas, pode transformar a cidade em pó, pode anexar território de outros países, que nem Israel fez na Síria, que nem Israel fez no Líbano, e não tem problema nenhum. Então, tamanho territorial não significa nada. Se você pode ter acesso aos recursos de todos esses países, matar as populações desses países, avançar o seu território sem enfrentar nenhum tipo de retaliação, a não ser esse hiperfoco no que estamos fazendo. Mas, ora, vocês que se espalham pelo mundo inteiro com propaganda, na Casa Branca não tem presépio no Natal, ali no jardim, mas botam vela de Hanukkah lá, num país que é majoritariamente cristão. Vocês que pegam toda a história da Segunda Guerra Mundial e faz ela ser sobre o Holocausto em Hollywood. Aí você traz o hiperfoco para vocês. É comediante judeu em tudo quanto é filme, é propaganda israelense em tudo quanto é filme. Ah, Guerra Mundial Z, propaganda israelense. Filme tal sobre Nova York, comédia. Bora botar um monte de piada judaica. Bora botar todo o foco na propaganda de um país. Todos os olhos em cima de nós. Nós mandamos no mundo. E eles gostam de se gabar disso, inclusive. Aí quando a gente começa a fazer crime de guerra na época do smartphone, olha o hiperfoco também, olha o nosso tamanhozinho. Olha como a gente é fofinho, olha como a gente é pequenininho, gente. Coitado de nós. Olha como a gente é pequeno, mas explode cidades ao redor. Olha como a gente fez lobby para matar 1 milhão de pessoas no Iraque, mas a gente é pequenininho, pô. A nossa máfia explora o Congo nos diamantes de sangue, mas a gente é pequeno, olha o nosso tamanhozinho. A gente ajudou nos genocídios de Ruanda, na Bósnia, em Mianmar, para exterminar as populações desses 3 países. A gente ajudou as ditaduras na América Latina, mas nosso tamanhozinho, poxa. E esse hiperfoco na gente. Você tá entendendo? Não tem outra resposta para essas pessoas. Porque é um argumento cretino. É um argumento cretino. Não tem como, a partir dessa constatação, justificar a luta entre Israel e palestinos como uma luta por território. Israel é aqui um pontinho cercado por dezenas, um oceano de países islâmicos. Mas são estados nacionais. Nenhum desses países islâmicos pós-coloniais afirma ser a nação de todos os muçulmanos. O Egito é o país dos egípcios, não é o país de todos os muçulmanos. A Líbia é o país dos líbios, não é o país de todos os muçulmanos. E um líbio pode ser muçulmano ou não, um egípcio pode ser muçulmano ou não. Estamos na era dos estados-nação. Esses países terem uma religiosidade em comum não significa nada, porque o conflito é entre Israel, uma entidade nacional, contra palestinos, outra entidade nacional. Não é contra Israel, uma entidade nacional, e todos os países árabes, outras entidades nacionais. E é por isso que você tem alianças complexas de países árabes que são inimigos de Israel e de países árabes que são aliados de Israel. É isso. Então não existe esse negócio de é um conflito religioso, é um choque de civilizações, não sei o quê. Não faz nem sentido. É por isso que vocês não estão nem aí quando vem aquele gás gostoso dos muçulmanos xiitas do Azerbaijão. É por isso que vocês não estão nem aí quando vocês fazem um acordo comercial com o Islâmico Egito. Vocês não deixam de fazer acordos, né? Porque vocês estão no meio de um mar islâmico. Porque vocês sabem que vocês não lidam com base em solidariedades religiosas. Vocês lidam com base em solidariedades nacionais. Então, para o Egito, o que importa é a população egípcia. Então, o conflito de vocês com os palestinos só passa a ser problema dos egípcios quando vocês atacam o Egito, que nem quando vocês atacaram. Você lembra quando vocês invadiram o Egito e tomaram um pedaço do Egito e só devolveram depois de muita pressão internacional? Então, pronto. É assim que funciona. Geopolítica mais básica da básica. Agora, Israel sim se afirma ser o país de todos os judeus do mundo. Você pode ser um judeu e nascer na Groenlândia. Você já nasce com direito à cidadania israelense. Só você ir lá fazer o processo de aliar, e aí você pode morar num vilarejo que eles acabaram de roubar de um palestino. Então, para com esse vitimismo. Não, olha, é o muçulmano que fica com vitimismo, não somos nós, né? Enfim. O foco revela a função de propaganda e de discurso. O Nakba, chamado de catástrofe, tomou contornos de uma catástrofe partindo de injustiça contra os palestinos.
Porém, não é essa a original designação do termo. O termo Nakba representa vergonha, não derrota militar comum, não algum Nakba significa catástrofe, só para te corrigir. tipo de injustiça. O Nakba é, para os muçulmanos, humilhação civilizacional por perder para um povo visto pelos islâmicos inferior, fraco e rejeitado por Deus. Esse ressentimento virou o mito fundador e é combustível ideológico que permite terrorismo na forma que nós vimos em Sydney. Então, assim, veja só. Os muçulmanos veem vocês matando milhares de muçulmanos. Aí vocês são atacados, né? Tanto por grupos de resistência palestino, ou lá o terrorismo muito mal explicado lá em Sydney, né? Enfim, que se foi o que foi mesmo, condenável. Tem que pegar esses terroristas tudo e ajudar na preservação do tubarão branco. Se é que vocês me entendem, né? Então é isso. Aí acontece não pelo que vocês fazem e se filmam fazendo e sorriem fazendo. É porque o muçulmano fala, pô, a gente foi humilhado, né? Eu, por exemplo, eu não fazia conteúdo sobre Palestina dia sim, dia também. Porque eu passei a fazer quase todo dia nos 2 últimos anos. Não é porque vocês estão exterminando a população palestina. É porque eu tô me sentindo humilhado, né? Eu acordo de manhã assim, eu faço, ai, que humilhação! Ai, bora fazer conteúdo antisionista. Tarará, tarará, tarará. Aí eu me sinto menos humilhado. Não é porque vocês estão matando crianças. Não é porque vocês pegaram um território inteiro, hiperpovoado, e transformaram num tapete em bombardeio. É por causa da humilhação, que eu me acordo todo dia humilhado. Eu falo, meu Deus, aquele povo rejeitado por Deus, eles estão me humilhando. Bora fazer um documentário de 6 horas para combater essa humilhação? Pelo amor de Deus, cara, é uma falta de vergonha na cara que não tem limite. Quando a gente pensa que o sionismo chegou no fundo do poço, vem o militante sionista, ele vê uma cordinha assim, ele faz, tem um alçapão aqui, ó, dá para ir mais fundo. Agora é importante ver a aliança com a extrema esquerda e o resultado disso como irresponsabilidade conivente das lideranças muçulmanas. Isso não é um fenômeno ocidental, ou melhor, acidental. Isso não é um fenômeno acidental, mas consequência direta da recusa de líderes islâmicos em enfrentar o radicalismo. A extrema esquerda... Os líderes islâmicos escrevem livros, fazem conferências. Os exércitos islâmicos vão lá e atacam grupos terroristas e os combatem. O que é que tá faltando mais? O que é que vocês fazem contra o extremismo dos Ahal? Contra o extremismo dos colonos? Nada. Então, assim, tudo que vocês acusam a gente de fazer, são vocês que fazem. Fornece linguagem acadêmica e militante, enquadramento moral de opressor contra oprimido, relativização do terrorismo como mera reação política. É a esquerda que fornece a enquadração de opressor e oprimido. Uma potência nuclear está exterminando um povo largamente desarmado, não é esse enquadramento, é a esquerda. Olha, veja só, a esquerda, ela entrega bombas nucleares para Israel e ela toma os armamentos dos palestinos. Isso não é a realidade da materialidade que marxistas, como materialistas históricos, na sua análise histórica, eles veem e fazem um enquadramento. Não. Esse enquadramento não existe e ele é fornecido pela academia marxista. Essa é a sua brilhante conclusão, né? Em troca, o islamismo radical oferece um inimigo comum e absoluto, Israel e o Ocidente, mobilização emocional constante, causa simbólica permanente, Palestina. Essa convergência cria um ecossistema ideológico onde o terrorismo é sempre explicado, nunca condenado na sua raiz. Onde o terrorismo ele é sempre explicado, condenado na sua raiz, combatido, e todas as coisas que eu já citei aqui, que eu mesmo faço aqui no meu canal, né? Agora, na comunidade judaica sionista, você vai ter isso? Não vai, né? Então, assim, acuse-os do que você faz. Diga que eles são o que você é. É sempre assim. O terrorismo islâmico não é acidente ou mal entendido ou produto de injustiça imperialista. Ele nasce de ideias, estruturas, lideranças e discursos pertencentes ao mainstream do islamismo contemporâneo. É bem mainstream, é bem mainstream.
não é de grupos, é mainstream. É tipo assim, é algo generalizado, entendeu? Dentro da comunidade muçulmana, de terrorismo é generalizado, discurso de aceitação ao terrorismo é generalizado. É só vocês verem as últimas pesquisas, é completamente o oposto. E você vê isso com quase todos os países muçulmanos do mundo terem a pena de filiação ou adesão ao grupo terrorista com pena de morte. Os países muçulmanos e os governos muçulmanos, as populações muçulmanas deviam estar apoiando os terroristas, né? Vão lá, a gente vai dar todo o apoio, a gente vai comprar arma para vocês, a gente vai mandar vocês para lá, a gente vai pagar avião para vocês irem para o Ocidente, mas isso não acontece, né? Agora, quem é que apoiava os jihadistas na Síria? Quem é que apoiava o grupo do Abu Shabaab em Gaza, que era afiliado ao ISIS? Né? Mais uma vez, é o grande fluxo de dinheiro encontrado no deserto em moedas de Papua Nova Guiné, gente. Esse negócio de culpar o Ocidente é mimimi islâmico, tá, gente? Mimimi islâmico. Esse negócio esse negócio de culpar o Ocidente é coisa de marxista, esquerdista, que usa muito entorpecente no DCE e chega a essas conclusões. Não tem materialidade nenhuma, tá? Só para vocês entenderem. É isso que ele quer que você acredite. Enquanto o mundo islâmico não aceitar essa responsabilidade, enquanto ele negar isso, a propaganda... Ele não nega, ele aceita, ele combate, ele faz. Mas tem a outra parte que não nega, nem combate, nem faz. E por isso que o problema continua acontecendo. Coisas como, por exemplo, a gente já denunciou em nossos documentários aqui. A Universidade de Oklahoma, Omaha, né? Universidade de Omaha, fazendo material para ensinar criança afegã a ser jihadista. Materiais que eram impressos e distribuídos até o início dos anos 2000. Era impresso aonde? Omaha fica onde? Na Mongólia? Fica em Badakhshan? Omaha fica onde? Sulawesi? Tuvalu? Fica nos Estados Unidos. Então é por isso que sempre a culpa volta para uma análise que bota a culpa no Ocidente. Porque o Ocidente não para de fazer isso em momento algum. É só por isso, meu irmão. Assiste o documentário no História Islâmica, ABC da Jihad, que você vai ver. Vai persistir e o ciclo de violência continua. Portanto, fica mais uma vez o meu protesto com o canal História Islâmica do Elias Mansur, que perdeu a oportunidade de condenar veementemente o terror, perdeu a oportunidade de se posicionar como representante da comunidade muçulmana. Eu continuo me posicionando como representante da comunidade muçulmana quando eu me enfiei num barco, naveguei 30 dias, tentei furar o bloqueio de Gaza, fui preso, fui jogado lá no deserto, lá em Kitzziot, e estou de volta aqui, e vamos continuar combatendo vocês. Os terroristas eu também combato, mas eu não combato terrorismo para te agradar. Se meu conteúdo te incomoda e você não gosta, eu amo. Isso mostra que ele tem qualidade. Porque no dia que qualquer coisa que eu fizer ressoar com o coração de sionista, e eu receber aplauso de sionista, é um sinal de que eu estou fazendo uma coisa muito errada. É um sinal de que eu estou fazendo uma coisa muito, muito perigosa com a minha vida. Que nunca, nada do que eu faça seja apoiado por vocês. Eu nunca quero o apoio de vocês. Eu não perco oportunidade nenhuma dada por vocês. A minha oportunidade de estar com certo e combater o terrorismo, eu combato, meu amigo. Quando isso surgiu, eu não me acovardei, não. Quando tinha membro da minha comunidade querendo se juntar ao ISIS, eu fui pra mídia, eu denunciei, eu escrevi texto, eu fiz documentário depois, eu fiz tudo. Eu fui e dei o que eu posso fazer. Eu não tenho treinamento militar, eu não posso pegar um AK-47, né, e ir lá pro Oriente Médio e ficar combatendo soldado ISIS. Eu não tenho treinamento militar. Mas tudo que eu tinha para colocar na luta contra o terrorismo, eu fiz. E na luta contra o sionismo também. Então, eu não vou ficar fazendo condenaçãozinha para agradar discurso de sionista. Eu não quero... Gente, ó, entendam. Eu não quero que vocês gostem de mim. Eu não quero ser um muçulmano de estimação de vocês. Quando eu vejo um sionista incomodado com o que eu estou fazendo, isso me deixa lívido, que mostra que meu trabalho está dando certo. É isso. É isso. Eu não quero que meu trabalho fique... Ai, o Mansur, ele é o representante da comunidade islâmica, ele poderia ter feito uma carta condenando o terrorismo. Quantas vezes não teve problema de antissemitismo no Brasil, discursos antissemitas, como daquele político lá, daquele movimento de direita que vocês apoiam, que vocês vivem mandando para Israel, que falou que tinha que ter partido nazista aqui no Brasil, que o nazismo devia ser liberado no Brasil, e eu fui e me posicionei ao lado da comunidade judaica.
fiz vários textos contra o antissemitismo, mas eu não vou ser instrumento de vocês. Eu não vou ser instrumento de vocês. Quando eu achar que eu tenho provas o suficientes do contexto de uma determinada coisa, como o que aconteceu lá na Austrália, aí eu vou fazer material, sim, claro. Claro, eu vou fazer material, vou condenar, como eu sempre condenei, mas não na pressão de vocês, ou porque vocês querem, meus amigos, que meus princípios são inegociáveis. É muito estranho que Benjamin Netanyahu relacione o reconhecimento do Estado palestino com a existência de um ataque terrorista contra a comunidade judaica, né? A primeira coisa que ele fez quando teve o ataque foi sair e falar que isso aconteceu porque a Austrália reconheceu os palestinos, ou seja, sei lá, a militância palestina, né, de Sydney, falou que assim a melhor coisa para fazer, mas pode tanto tempo sem reconhecimento estatal, seria matar um monte de judeu no Hanukkah, né? Muito lógico. E minhas condolências a todas as pessoas que morreram inocentes naquele atentado. Como eu sempre digo há anos no meu canal, que tem 12 anos do Projeto História Islâmica, o choro de uma mãe judia, isso foi uma coisa que eu disse lá atrás, não é menos importante do que o choro de uma mãe palestina. O judeu pode ser sionista ou antisionista, mas o antissemita é lixo. Isso foi eu que disse. Eu fiz uma imagem bem bonita. Foi até, inclusive, nesse contexto que está acontecendo em Gaza e coloquei nas minhas redes sociais. Mas jamais para agradar vocês. Jamais. Vocês eu quero que vão pro túmulo me odiando. Porque eu jamais quero ter meu coração e ações alinhado com o que vocês acham que é bom. Sabe por quê? Porque o que vocês representam hoje no mundo é o que a gente vê na faixa de Gaza. Coloquem aí, ó, agora. Abram outra aba no YouTube e coloquem Gaza Drone Images. Imagens de drone de Gaza. E veja quem apoia terrorismo. E dizer que o terror é inadmissível, que o terror tem que ser combatido e que o terror tem sim alicerces no mundo islâmico e na cultura islâmica. E que isso só pode ser combatido por meio desse reconhecimento. Repito, gradualmente vem surgindo lideranças islâmicas que mostram e dão exemplo. Quero citar aqui o imã da paz, imã Muhammad al-Tawhidi. Muhammad Tawhidi. Procurem, aqui está a foto dele. Aqui. Meu Deus, quem é o imã que ele vai colocar? Um propagandista apoiado pelo Estado de Israel, que não é imã coisa nenhuma, que já foi comprovado que ele não tem formação nenhuma, que ele só fica fazendo consonância com todo o discurso de perseguição anti-islâmica e demonização de muçulmanos, e tudo que se fala de ruim e de demonização, ele baixa a cabeça. Tem um excelente vídeo no canal CJ Wirleman, mostrando a biografia desse cara pífia, patética e repugnante, e é esse cara aí que é o exemplo que eu tenho que me espelhar. Né? O imã Tawhidi, não é Tawhidi, Tawhidi, esse cara aí, que é sabe, é considerado ele é assim, na comunidade muçulmana ele é de um palhaço para um propagandista odioso. É assim, se tiver um sionista com a mão cheia de sangue, uma criança palestina, com um olho de criança palestina pendurado no dedo do sionista como anel, ele fala, ó, eu matei essas crianças por causa da violência islâmica, né? Aí o imã Tawhid vai pegar e vai falar, é verdade, cara, ó. Aí vem um cara aqui no Brasil, ó, tá vendo? O Mansur, devia ser que nem esse cara aí, hein? Que, ó, passa pano na nossa violência. Porque os algozes são vocês muçulmanos, não somos nós, né? Faça-me um favor, pelo amor de Deus. Tá a imagem dele, ele dá exemplo, ele não nega a responsabilidade do Islã, ele não joga a culpa nos judeus em Israel. Ele não joga, né? Ele não diz que as pessoas que são acusadas de genocídio, que estão fazendo genocídio, são as culpadas pelo genocídio. Ele fala que a culpa é das vítimas, da cultura das vítimas, foram elas que provocaram a própria morte. É isso, é essa pessoa que é essa pessoa que eu tenho que me espelhar. Ele enfrenta como homem e pretende vencer essa luta que é de todos nós, fazendo a sua... Enfrenta como homem, Ele foi lá para Gaza ajudar a gente a entregar comida para criança, né? Ele tá enfrentando bastante, recebendo dinheiro de um monte de think tank anti-islâmica para ficar fazendo o mesmo discurso de apoio ao Estado de Israel, né? Ele que enfrenta como homem. Homenzíssimo ele. Uma parte. E agora, por último, a imagem do Elias Mansur, mais uma vez. Esse, ao contrário do seu compatriota ou correligionário muçulmano, dá o exemplo contrário, o exemplo do mal, o exemplo negativo. Ele, no dia do atentado, trouxe propaganda antissemita, antisionista,
no dia do atentado, ele preferiu usar suas redes para falar mal de Israel, em vez de condenar, junto com a comunidade do bem global e ao lado dos judeus, a Para vocês, nunca, 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 nunca. Para fazer coro a vocês, nunca. Eu perdi oportunidade nenhuma. Eu sou uma pessoa que eu tenho responsabilidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho responsabilidade. Eu não vou ficar fazendo coro à propaganda de sionista. Eu não vou ficar. Vocês usam as mortes de vocês para matar mais gente, utilizando a diretriz Aníbal para matar a própria população de Israel e botar a culpa nos palestinos. Vocês fazem isso direto. Vocês têm uma doutrina de matar judeu e botar a culpa no outro. Aí eu vou ficar correndo para ganhar biscoito de vocês? Nunca, meu amigo. Nunca. Minha luta contra o antissemitismo se dá pelas inúmeras declarações e textos que eu já escrevi contra os antissemitas. Eu sou contra o Estado de Israel, o sionismo, a matança indiscriminada, o terrorismo infinitamente maior. 13 pessoas vocês matam numa hora na faixa de Gaza. Cala a boca, rapaz. Toma vergonha na tua cara. 13 pessoas, vocês matam mais de 13 crianças numa maternidade, que nem fizeram lá no Hospital Batista. Deixaram um monte de criança apodrecer e mandaram os pais para fora. E os pais depois encontraram os cadáveres das crianças. E tu quer me falar de apoio a terrorismo? Toma vergonha. Toma vergonha na tua cara, rapaz. Ah, vá procurar o que fazer. Aí fica aí, ai, Mansur perdeu a oportunidade. Mansur, que oportunidade? A oportunidade é o seguinte, vai tu, entendeu? E mais quem tu quiser para uma mesa de debate comigo pra gente ver quem é que perdeu a oportunidade. Tá entendendo? A gente vê lá, ó. Faz o seguinte, escreve na barra de pesquisa da página do Facebook do História Islâmica antissemitismo e antissemita. E vê em 12 anos o que é que eu já escrevi a respeito do assunto. Aí por quê? Eu não fiz, ai, estamos todos tristes com um atentado muito estranho que aconteceu na Austrália, cheio de coisas que as pessoas já colocaram ali sobre aquele atentado já, um monte de investigação, aí porque eu não fui lá aplaudir e falar, ai, a minha cultura tem algo realmente violento, né? Aí eu perdi a oportunidade? Ah, toma vergonha na cara, rapaz. No dia que tu condenar uma atitude errada do exército de Israel, tu vem falar comigo de alguma coisa. tragédia e a vergonha que foi mais um ato de violência do extremismo islâmico. Ok, pessoal, obrigado. Quem gostou, curta o canal, compartilha, se inscreve. Obrigado pela essa trajetória aí. Trajetória de nada. Enfim, você nem tem trajetória fazendo isso aí. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, desculpem aqui, eu fiquei realmente... Porque, cara, eu fui lá, eu vi o racismo israelense em primeira mão. Eu vi com meus olhos. Eu tô há 2 anos acompanhando o genocídio de Gaza. Aí vi um cara desse aí, sabe? Ei, por que você não condenou? Você apoia o terrorismo. Sabe? Cuspir em mim, cuspir no legado de trabalho que a gente tem. Desculpa, mas assim, eu não sou de pedra. Eu já me controlei várias vezes aqui, mas hoje minha tampa já deu, entendeu? Resposta para sionista, doravante vai ser assim. E quem não gostar, desculpe, mas, sabe, para mim já deu, tá? Então é isso. Se você gostou do que você assistiu, deixe seu comentário aqui, compartilhe, mande para os seus amigos e até o nosso próximo encontro em mais outro react ou documentário que vamos estar postando em breve aqui no canal do projeto História Islâmica. Até o nosso próximo encontro.